Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar compartilhando essa matéria com vocês. Tudo que eu vou falar aqui hoje à noite é fruto da minha dissertação de mestrado profissional aqui na Este, onde o Josué também ele fez o mestrado dele, né? O nome da dissertação o título da dissertação é Liberdade Religiosa no Estado Laico, abordagem jurídica e teológica. Ou gostei da sugestão também, né? Jurídico-teológica. Podia ser também. O tema se faz muito relevante porque a gente vê que isso está na mídia o tempo todo, né? Até que ponto a gente pode se excusar ou usar a nossa liberdade religiosa para agir ou para falar alguma coisa? Parece que o cerco está aumentando contra nós, né? De alguma maneira. A gente está percebendo, acho que isso já está nítido, né? Que nós não vivemos mais em uma sociedade onde a cultura cristã é dominante. Se você ainda tem dúvida disso, não deveria mais ter, porque passou essa época. Né? Nós vemos uma sociedade pós-cristã. Há 20 anos atrás, quando eu era adolescente, década de 90, eu tenho a impressão que se tu falasse alguma coisa... O pessoal que é mais velho pode me corrigir, tá? Eu tenho a impressão que na década de 90, tu falasse alguma coisa com a autoridade da Bíblia, as pessoas ainda respeitavam. Diziam, é mesmo, a Bíblia fala assim, tá, então vamos pensar melhor. Hoje as pessoas dizem, cara, isso é o que tu pensa. A gente vive numa sociedade pluralista, né? Que é regida por regida por um Estado laico e que transparece uma sociedade que realmente já deixou o cristianismo em segundo plano. As pessoas não acreditam mais na autoridade bíblica, não acreditam mais que essa deve ser a pauta que vai reger a nossa sociedade. Então a liberdade religiosa ela começa a ganhar mais importância à medida que a gente vive, como eu estou falando, numa sociedade que vai discutir e que vai debater aquilo que a gente pensa e que não vai mais concordar com os nossos atos. Então essa é a relevância do tema. Eu já trouxe essa dissertação do bacharel de Direito, né? Do bacharelado em Direito. Em Direito, a minha dissertação foi Liberdade Religiosa e Possíveis Conflitos com Direitos Fundamentais. E a gente vai ver isso aqui hoje à noite também. Porque a liberdade religiosa ela é um princípio, é um direito fundamental, e como toda liberdade, logicamente, né? Ela não é absoluta, ela tem os limites. A nossa liberdade vai até onde começa a do outro, né? Isso é um chavão que todo mundo ouve, né? Mas isso é muito jurídico, não é tão chavão assim, não. A gente tem advogados aqui, minha mãe está ali, advogada também, o Daniel também, né? Não sei se o Daniel advoga ou se ele é acadêmico só na área do direito. Agora não estou advogando não, mas sou advogado. Advogado também. Então, vocês têm outros advogados aqui? Ou bacharéis em direito? Bom, então são os dois, né? Então, a gente tem no público aqui juristas e tem leigos, né? Mas a minha intenção é botar de uma maneira que fique bem claro para todo mundo e que seja prático, né? Porque isso aqui é algo que é bom para vocês levarem para as igrejas de vocês também. Uma questão muito forte que está pegando a gente hoje em dia, né? A questão da homofobia. A gente pode falar que homossexualismo é pecado? Eu falar que, em princípio, bem claramente, pode. Pode falar, à vontade, não tem problema. Depois eu vou explicar por quê. A nossa Constituição, a nossa legislação permite. Pode falar o quanto quiser, é pecado, é pecado, é pecado. Tu não vai preso por isso. Inclusive na rua, só não vai desrespeitar ninguém, né? Claro, né? Não vai chegar no homossexual e começar a encher o saco dele, né? Literalmente. Aí o cara também tem limites, né? Mas pode dizer na rádio, pode escrever artigos, pode pregar no púlpito. A gente tem essa liberdade. Então, eu quero deixar isso claro para vocês que a Constituição brasileira é muito amigável para a religião. Às vezes as pessoas reclamam, né, das dificuldades que a gente está começando a ter, mas, olha, a legislação e a Constituição ainda nos protegem muito, muito mesmo. Então, o que eu preciso abordar com vocês aqui, né? Algumas coisas importantes. Na parte jurídica, a gente precisa entender o que é Estado laico, em primeiro lugar, o que é liberdade religiosa, o que são conflitos de princípios, o que é norma, o que é regra, o que é princípio. Isso tudo é importante que a gente entenda para poder aplicar depois nos casos concretos, né? Que a gente vai ver essa questão da homofobia, a gente vai ver essa questão aí da lei da palmada, né? Outra coisa que está bem também polêmica, que eu posso bater no meu filho,
Aí agora eu já não vou dizer com tanta ênfase assim, pode. Aí eu vou deixar, depois eu vou responder para vocês as consequências que vão aparecer em relação a isso. Crucifixos em tribunais, homeschooling, né, que é a educação domiciliar, que tem muitas famílias cristãs procurando para escapar da educação secular, né, que está muito ideologizada. Pode educar teu filho em casa ou não? Eu entendo que sim, mas isso não é pacífico. Então a coisa é meio nebulosa. Assim. Tem coisas que a gente pode dizer assim, com bastante ênfase, realmente pode, outras a gente vai dizer ainda está em construção, não sei, outras não. Então a gente precisa construir esses conceitos, né, para a gente começar a entender. E depois, na parte teológica, a gente vai ver como é que os teólogos, principalmente protestantes, né, como é que os teólogos tratam da questão de Estado e religião. Que daí realmente é outra área e eles vão dar outro approach, né, outra aproximação no tema. E a gente vai ver como a sociedade está precisando realmente da nossa ajuda para se encontrar. Porque muitas das coisas que os teólogos falaram lá na Reforma, e depois outros teólogos reformados foram falando aí pelos séculos, tudo que a sociedade precisava, se a sociedade abrisse os olhos hoje, ia ver, poxa, realmente isso é uma solução que ajudaria a gente. Mas é claro, né, eles não querem ouvir. Então a gente continua gritando, né, uma hora, quem sabe aí, na soberania de Deus, quem sabe uma hora cai a ficha deles, né. Mas vamos lá então. A pergunta central que a gente tem que responder, e que vai nos encaminhar durante essa palestra, é qual o limite da intervenção do Estado na religião e qual a postura ética do cristão diante da sociedade e das autoridades civis no exercício e na defesa da fé. Então, começando entendendo o que é o Estado laico, né? O Estado laico é a consagração do modelo de separação entre Estado e Igreja, seguindo a evolução dos modelos de identificação e aliança. O modelo de Estado de aliança é um modelo onde existia começar com a identificação, que vem primeiro. O modelo de identificação, não existia separação nenhuma entre religião e Estado. A gente pode pensar, por exemplo, no Egito, né? No Antigo Egito, o faraó. O faraó era um líder político e era uma deidade. Então, realmente, não havia nenhum tipo de separação. Era uma coisa misturada, tudo junto, e eles atuavam dessa maneira. Não é uma coisa linear, que foi mudando através do tempo. Às vezes, na Antiguidade poderia ter modelo de aliança ou não, mas na Antiguidade geralmente era esse modelo, né? Depois vai ter modelos de aliança. O modelo de aliança é o modelo que teve a primeira Constituição brasileira, de 1824, que é a Constituição do Império, onde o poder político protege o poder religioso e o poder religioso unge o poder político. A Constituição de 1824 dizia, né, que a religião católica romana é a religião oficial do Império. Isso é um modelo de aliança. Tu não tinha no rei ali um sacerdote, não tinha no rei nenhuma figura religiosa, mas ele protegia a Igreja Católica ungia perante a população, de maioria católica, aquele rei e aquele império. E a gente chega então, depois, ao modelo de Estado laico, né, que é o que a gente vive hoje na maioria das constituições. Talvez hoje os países muçulmanos ainda tenham um modelo de aliança, né, entre o Islã e o Estado, o poder político, mas na maioria das constituições hoje dos países nós temos esse modelo laico, que é o que o Brasil tem. Aí a gente tem que pensar, o que é laico, né? Aí vem a grande confusão, que os secularistas gostam de usar para o lado deles, mas na verdade a gente tem muitos argumentos a favor da igreja, da atuação da igreja na sociedade e na política. O que a gente vai ouvir, né? O Estado é laico, então o deputado não pode falar ou defender uma lei na perspectiva cristã dele. Né? A gente não ouve isso o tempo todo. Ele tem que dar motivos científicos, ele tem que dar motivos laicos. Né? Mas o que é laico, afinal? Laico vem da palavra laos, que do grego é povo, gente. Basicamente, foi evoluindo essa palavra para laico, né? que é em latim, mas é a mesma raiz. E basicamente significa isso, é que para você fazer parte da administração pública, ou estar na vida da política, tu não precisa ser do clero. Isso significa que
o pastor ou aquele que é ligado com a religião não pode? Não, não é isso que significa. Significa simplesmente que tu não precisa ser do clero, tu não precisa ser religioso. Não exclui o religioso. Isso faz toda a diferença. Estão conseguindo ver a sutileza? Uma coisa é você excluir o religioso da vida pública. Outra coisa é você dizer, olha, não é preciso que seja religioso. Isso é Estado laico. E aí que a gente tem que separar as duas coisas que também confundem muito, que é a laicidade e o laicismo. Laicidade é essa neutralidade e imparcialidade. Então o Estado trata todos com imparcialidade de maneira neutra. Não exclui. O laicismo, ele é uma neutralidade excludente. Então se você tiver um dia conversando com alguém que vai dizer vou usar uma palavra pesada aqui, mas que vai tentar te enganar com esse argumento, tu diz, não, laicidade é o que defende o Estado laico. Ele não exclui a religião da vida pública. Não quer dizer que a religião tenha que ser jogada para a esfera privada e ficar no cantinho da esfera privada, não. Estado laico é isso. É que você não precisa ser do clero ou ser religioso para poder fazer parte da administração, da política ou da liderança da polis, né? Ou do país, do Estado. Secularização também é um termo que gera um pouquinho de confusão, né? Secularização não tem nada a ver com o Estado. Secularização é um fenômeno social, onde os membros da sociedade simplesmente estão praticando menos a religião. Está se tornando mais secular. Então tem laicidade, laicismo e secularização. São três coisas diferentes. Uma coisa importante também, existem países laicos onde não há liberdade religiosa. Existem estados de aliança onde há liberdade religiosa. A laicidade do Estado não garante a liberdade de culto ou de religião. Pega os países comunistas, por exemplo. Países socialistas, eles não vão permitir a religião de maneira aberta. Né? Hoje na China, Cuba, Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, recentemente, uma pessoa foi executada porque tinha uma Bíblia na mão. É um país laico. Isso é laicismo. Então, tu vê que isso é mais um argumento que você pode também sempre, se você está na vida acadêmica, né, ou tem que lidar com isso, é importante ter na ponta da língua. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nos tempos antigos, você via liberdade religiosa também. Não é uma coisa do Estado moderno. Pensa no exílio babilônico dos judeus. Quando os judeus foram para a Babilônia, eles podiam adorar Jeová. Agora, com detalhe, né? Existia um absolutismo, né? Já existia o rei era absoluto. No momento que os sátrapas fizeram um conluio contra Daniel, eles deram a ideia de Nabucodonosor fazer uma estátua que todos deveriam se prostrar e orar perante aquela estátua, né? Senão, ia ser castigado. Então, de uma hora para outra, eles podiam cortar essa liberdade, né? Não era uma garantia constitucional como nós temos hoje. Mas a liberdade religiosa não é algo novo. Inclusive, Rousseau, no livro dele, Contrato Social, quando ele trata da religião, ele vai... É engraçado, tu lê Rousseau assim, tu consegue enxergar o Rousseau chorando assim de raiva, né? Que ele vai dizer, o cristianismo foi o que separou a religião do Estado. Antes as guerras um país conquistava o outro, existia uma unidade religiosa, porque era uma conquista militar e religiosa, de um país sobre o outro, de uma nação sobre outra, e todo mundo tinha que aceitar, né? Dentro dos parâmetros que o rei quisesse. Agora não, Jesus Cristo veio, disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, então a gente não deve mais nada para o Estado, e acabou com a unidade do Estado. Então Rousseau, como um pré-socialista, né, ele é naquele jargão que a gente está vendo agora, né, chola mais. Ele chorava, né, bravo. Se tu lê Rousseau nessa parte de religião, no Contrato Social, ele realmente, dá para ver ele bravo escrevendo isso, né, acabou com a unidade do Estado, porque o cristianismo não depende do Estado, o cristianismo coloca o Estado como uma ferramenta a serviço da sociedade. O Estado não é Deus, né? O Estado não é provedor de tudo. A gente vai ver daqui a pouquinho na parte teológica sobre a soberania das esferas, né? Todo o poder do Estado emana de Deus, e da família, e da igreja, e todos eles estão centrados em Deus. Nenhum depende do outro. São esferas diferentes. Isso quem fala é Kuyper, Lutero e o Bonhoeffer. E é engraçado que os três falam da mesma teologia, da mesma doutrina, usando as palavras diferentes. Fazendo a pesquisa que eu fui descobrir, né? Depois, juntando tudo, os caras estão falando da mesma coisa, usando outras palavras.
E não dá para saber quem influenciou quem. Provavelmente o Bonhoeffer foi influenciado por Lutero, né? Claro, porque veio depois, né? Mas não dá para saber se eles estavam pensando justamente naquilo ou não. E eles falam a mesma coisa dando exemplos e palavras diferentes. Bom, então a função do Estado laico na relação à liberdade religiosa é o quê? Celso Ribeiro Basso, que é um autor, jurista, ele vai dizer que o Estado laico tem uma função de não fazer. Em primeiro lugar, não fazer, de não atuar e de abster-se. Então, não interferir na liberdade do cidadão. Segunda função do Estado é proteger os cidadãos entre si. Então, se tem um cidadão que está interferindo na tua liberdade religiosa, aí o Estado interfere. Essa seria a função do Estado laico na liberdade religiosa. A Constituição Federal, a nossa atual, de 88, né, vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Alexandre de Moraes, que é um constitucionalista brasileiro, dava aula no Mackenzie, não sei se ainda dá, mas ele diz que a conquista constitucional da liberdade religiosa é a verdadeira consagração de maturidade de um povo. E o constrangimento à pessoa humana de forma a renunciar à sua fé representa o desrespeito à diversidade democrática de ideias da própria diversidade espiritual. Como é que a gente pode definir liberdade religiosa? A liberdade religiosa é o direito que você tem de professar e seguir uma religião. Basicamente é isso. Ou não seguir nenhuma. Ela vai ter alguns desdobramentos, tá? Ela tem a liberdades religiosas mistas, que seriam o quê? Que depende de outros direitos para poderem serem exercidos. Por exemplo, liberdade de culto, são 5. São 4 que o autor fala e uma que eu falo. Uma liberdade de culto, liberdade de crença, de consciência também é uma. Liberdade de reunião e organização. E a liberdade de pregação, que é uma que os autores, eu não achei nenhum autor falando sobre isso, mas eu acho importante destacar, principalmente hoje em dia. Liberdade de consciência ela é mais ampla que a liberdade de crença. Está no âmbito de tu crer ou não crer. Tua consciência. Pode não crer em nada. Na verdade, a gente sabe que todo mundo crê em alguma coisa, né? Os que dizem que não creem, isso já é uma crença, dizer que não crê em nada já é uma crença. Mas, bom, em termos jurídicos é isso, a liberdade de crer e não crer. Liberdade de crença é a liberdade de crer em alguma coisa, aderir a uma religião ou mudar de religião. A liberdade de culto é de expressar religiosidade. Então, tu pode ter liberdade de liturgia, de se reunir, né? E a liberdade de organização, que é se organizar em volta dessa fé, essa unidade de fé que você tem com algumas pessoas, e criar igrejas, criar instituições, etc. Né? A gente faz aqui, Santa Maria também já viu isso. Também tem a ver, ela abria uma organização religiosa, né? Isso é um direito, é uma liberdade religiosa mista, né? Que depende do direito de reunião e organização, para poder ser exercida. E a liberdade de pregação, que eu até agora não vi autores falando sobre isso, mas ela tem a ver com a liberdade filosófica e de convicção religiosa. E de expressão. Então, para tu poder ensinar e pregar a tua fé, tu pode e deve, né, se socorrer desse dispositivo constitucional que está no inciso 7º do artigo 5º, né, que é a liberdade de convicção religiosa e filosófica. Então, tu pode pregar e pode ensinar. E vedado o anonimato, né, quando falar da liberdade de expressão. Então, isso que eu estava falando, tu pode falar em qualquer lugar, qualquer tempo, tu pode fazer uma publicação sobre coisas que talvez firam o direito, não firam o direito, mas fira a liberdade de pensamento das outras, no sentido de, eu não concordo com isso. No caso que a gente está falando do homossexualismo, né? Muita gente vai se ofender com isso, mas eles têm que ouvir, eles têm esse direito. É minha convicção religiosa, eu vou escrever sobre isso, eu vou publicar e é o meu direito, ponto final. Não quer, não lê. Né? Ninguém é obrigado a estar ouvindo ou estar lendo o que não quer. Então, são essas 5 liberdades religiosas mistas que nós temos para poder exercer a liberdade religiosa lato sensu, né? Mais ampla. Agora, bom, a gente está falando da liberdade religiosa. Liberdade religiosa é um direito fundamental. Um direito fundamental, como nós falamos já,
ele nunca vai ser absoluto quando é uma liberdade. Porque ele sempre vai ser limitado por outras liberdades. Agora, como é que a gente vai limitar essas liberdades quando for necessário? O que a gente faz? Como é que a gente limita isso de uma maneira a não extinguir o direito em si? A gente tem que primeiro saber dividir os tipos normativos, né? As normas, elas se dividem em princípios e regras. Os princípios são mais amplos, são mais abstratos, as regras são mais concretas e mais restritas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo. Uma coisa absurda, tá? Só por método didático mesmo. Você tem uma floricultura, tu vende flores, né? Aí, para modo de tributação, chega uma lei que diz assim, ó, tu tem que, quando tu lançar o imposto, tu tem que identificar o tipo de flor, a cor e quantas pétalas tem. Aí tem outra legislação que diz, é só tu dizer quantas flores tu vendeu, só isso. Eu vendi 5 flores, não precisa dizer como elas são. São 2 regras bem concretas, né? Uma delas tem que sair do ordenamento jurídico, porque elas são totalmente contraditórias, não tem... Ou tu faz uma coisa ou tu faz outra, né? Então, alguma delas vai sair do ordenamento, vai sair da lei. Tem outros critérios também de conflito de regras, né? De leis. A mais especial prevalece sobre a geral, a mais nova sobre a antiga, etc. Mas, para o que a gente está estudando agora, o importante é isso, né? Uma delas, quando elas são contraditórias, uma delas tem que cair por terra. Princípio não. Quando tem conflito de princípios, você afasta um dos princípios no caso concreto, mais nada. Ela não sai do ordenamento jurídico. Outro exemplo didático aqui também. Vamos pensar o seguinte, tu tá tu trabalha numa escola, por exemplo. Tem lá uma regra, não sujar a escola. Ou melhor, não jogar papel no chão da escola. Bom, é uma regra. Agora, se tu coloca um princípio que diz assim, você deve manter a escola limpa, você não vai só deixar de jogar o papel. Se você vê um papel no chão, você vai ter que juntar também. É mais abrangente. Agora, tem outro princípio lá na escola que diz assim, a gente deve prezar pela boa manutenção do prédio. Aí, deu uma infiltração, um problema elétrico na parede. Tu vai ter que quebrar tudo e sujar toda aquela sala, né? Estou falando isso bem didático, uma coisa óbvia, né? Mas tem 2 princípios, da limpeza, manter limpo, e o princípio da manutenção. Tu não vai precisar tirar um desses princípios do estatuto da escola. Tu vai ter que afastar o da limpeza para poder pôr em prática o outro, né? Então, os princípios eles não se excluem, eles se afastam temporariamente. Aí tem algumas metanormas, que a gente vai chamar isso, são postulados normativos também, ou são leis ou normas que regulam a aplicação de normas. No caso dessa aqui, se tem 2 princípios, um de frente para o outro, vai ter que se socorrer desses princípios, metanormas, né? Também são princípios para poder saber como é que tu vai afastar. O princípio da legalidade, por exemplo. Ele diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Curanderismo. Curanderismo é praticar medicina baseado em crendices, né? Então, tu não pode crer que, por exemplo, o cara fica doente porque, sei lá, porque pensa aí numa coisa absurda, em misticismo. Só que tu não pode aplicar um tratamento por causa dessa tua crença. Tu tem que ter um diploma médico, né, validado pelo Estado para poder fazer um tratamento. Não é por causa de uma crença que tu vai poder fazer um tratamento médico numa pessoa. Então, a pessoa ela tem uma limitação da liberdade religiosa por causa de uma lei que proíbe ela de fazer isso. Isso é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, por mais que ela creia que uma doença seja motivo, quer dizer, que uma certa causa lá mística seja motivo daquela doença, ele não pode diagnosticar nem tratar aquela pessoa. Esse é o princípio da legalidade. A preservação do conteúdo essencial e a proibição de excesso
elas são metanormas que se complementam, né? O conteúdo essencial, se tu pensar em vários ciclos um dentro do outro, é aquele ciclo do meio que não pode nunca ser atingido, porque se ele for atingido, a religião ela vai deixar, a liberdade religiosa vai deixar de existir, né? Ela desconfigura. Então, a proibição de excesso vai dizer, tu não pode chegar nesse núcleo. Ocorreu um caso no Paraná, onde um preso saiu em liberdade condicional e o juiz disse que ele não podia frequentar cultos em residências. Acabou no STF, lá em Brasília, né? Ele queria, de certo, tinha uma reunião numa casa da igreja que ele frequentava, e o STF disse que não, isso aí fere o núcleo inviolável do direito de liberdade religiosa. Não pode proibir o cara de frequentar cultos em casas, em residência. Então, se tu pensar ali, tá, liberdade de culto, de reunião, tá lá no núcleo inviolável da liberdade religiosa. Talvez ele pudesse dizer assim, olha, talvez tal dia da semana eu tenho que te apresentar aqui na delegacia, então nesse dia tu não pode ir no culto. Tudo bem, isso aí não tiraria a liberdade religiosa dele, mas como eles fizeram, tirou. Então esse é um segundo princípio, né, uma segunda norma que que a gente vai usar para não deixar que o direito em si se extingua por causa do afastamento no caso concreto. Aí tem a proporcionalidade, que é a mais importante, né? Tem que fazer 3 perguntas. O meio promove o fim? Há outros meios menos restritivos? As vantagens trazidas para a promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas? Isso é fácil de entender se tu pensar na questão do barulho dos templos, né? Questão sonora. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro. Um juiz mandou que a igreja fechasse até fazer uma cobertura acústica lá para não incomodar mais os vizinhos. A gente pergunta, o juiz mandou fechar a igreja para fazer reforma. Esse meio promoveu o fim? Adequação? Promoveu, porque depois que a reforma ficou pronta, resolveu o problema, né? Existia um meio menos restritivo? Exame da necessidade. Não existia, porque ou fechavam ou pedia para eles reformarem, né? Ou fechar até que se reformasse. Então passou nesse exame também. E aí a gente vai ver a razoabilidade, né? Que são as vantagens trazidas para a promoção do fim. Correspondem às desvantagens provocadas? Teve uma desvantagem, ficou um mês fechado, mas resolveu o problema. Então valeu, termo simples, valeu a pena? Valeu. Isso é proporcionalidade. Então sempre que tu tiver que afastar o direito de liberdade religiosa, por algum motivo, no caso concreto, esses 3 princípios ajudam, né? A legalidade, se não tem nenhuma lei que proíbe, né? A proporcionalidade e o núcleo essencial e a proibição de excesso. Eu vou só usar um exemplo aqui, depois eu vou passar para os casos concretos, depois da parte teológica, mas um exemplo pequeno aqui dos crucifixos em tribunais. Daniel Sarmento, que é um jurista do Rio de Janeiro, ele escreveu o seguinte: o direito natural cristão tornou-se inviável na prática, tendo em vista o pluralismo religioso e moral existente nas sociedades contemporâneas. Ele estava discutindo aqui era justamente se pode ter cruz nas salas de audiência, nas cortes, etc. A presença ostensiva de crucifixos em tribunais não é nada mais do que um resquício simbólico daquela forma anacrônica de compreender o direito e a justiça. O que ele está falando aqui? Aquilo que eu falei no início, né? Nossa sociedade não é mais cristã. Aqui ele deixa bem claro isso. Não adianta a gente ficar pisoteando. A sociedade não é mais cristã, as pessoas não vão mais aceitar. Mesmo as cristãs já estão, de certa maneira, envenenadas, né? Eu posso dizer envenenadas quando levam um extremo muito forte, né? Se o Estado é laico, então tem que tirar tudo que é religioso do âmbito público. Não é assim, né? Mas eu destaquei essa parte aqui do Daniel Sarmento justamente porque ele mostra isso. Os reflexos que traz essa sociedade pós-cristã. Ele está dizendo, olha, realmente, não dá mais, nossos valores não são mais os mesmos. Tem pessoas aí que não são cristãs na nossa sociedade, tem muçulmano, tem budista, tem religião afro, eles se sentem ofendidos com um crucifixo. Não é a religião deles, é um âmbito público. Então, houve uma mudança de cosmovisão, né? Isso é importante para a gente entender. Depois, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? A mudança de cosmovisão como o start, né? Aquilo que deu início a todo esse paradigma novo que a gente está passando e que a gente está tendo que refletir mais sobre essas questões de liberdade religiosa. Bom, essa é a parte jurídica. Ficou claro?
Organiza tudo, que é Estado laico, liberdade religiosa, conflito de princípios, como que se resolve esses conflitos, né? Quando a liberdade religiosa tem que ser afastada por um motivo, no caso concreto. Posso fazer uma pergunta antes que tu passe? Claro. Numa sala de audiência, quando um depoente não é mais perguntado, questionado, não é jurar alguma coisa em termos de que o que ele for lá sendo depoente vai ser... Isso não existe mais? Não. Antigamente tinha alguma coisa não, mentira. A mão sobre a Bíblia, alguma coisa assim? Pois é, isso já, vamos ver, a minha mãe já teve no Brasil aqui. Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Não é todos os juízes da até no tribunal. Ainda não vi isso. Eu já vi. Só coloquei isso porque... Sim, não, tem. Filmes, né? Eu não sei se era em filme. Mas tá, que nos filmes tem, porque geralmente nossos filmes são da América do Norte, lá, né? A religião, né, predominante é protestante, evangélica, então tinha mais, mas aqui já teve também. Já teve. Hoje não tem. Não tem tanto, mas Depende de cada juiz, então depende de cada... Mas pelo menos aquilo eles alertam bem, né? Tem que falar a verdade. Também sob pena de sair preso, né? De sair daqui e ser preso. Pelo menos isso eles falam. Mas é exatamente isso, né? Em princípio, por esse novo entendimento que a gente tem hoje, não era para ser feito. Mentira, e a outra parte diz, né? Tá na cara que tá mentindo, né? Que não é isso. Sim. E os juízes não fazem nada. Eu só fiz essa pergunta porque tudo colocou, pelo menos o que eu entendi, né? Nessas questões jurídicas não entra nada, né? Pode ser, no momento, isso fazer parte de um argumento, né? De ser argumentado alguma coisa. Né? Fazendo no próprio processo. No processo, né? Argumentado pode ser, mais difícil é o juiz fundamentar, né? O juiz vai ter que fundamentar na lei, né? A decisão. Assim como também usando a Bíblia como... ainda tem muitos lugares que ainda tem. Não, tem resistência, sim. Porque, queremos ou não, a maioria das pessoas ainda tem uma herança cristã, né? Não, então, o problema para mim não é a cruz, eu acho que a cruz até seria bom, mas é que a cruz com Jesus lá. Ou santinhas, né? Ou coisa. Sentido, né? Agora, uma coisa importante também é que o juiz, no gabinete dele, ele pode ter uma cruz, porque é o trabalho específico, particular dele de elaborar, né? Então, mas onde é público, lá eles... é interessante, né? Que depois a gente fala sobre isso, mas quem fez essa ação aqui, que está sendo discutida pelo Daniel Sarmento, que ele vai pegar uma ação que houve no Rio Grande do Sul falando sobre isso, né? Foi uma associação de gays, lésbicas e transexuais. Interessante, né? Fica aí a interrogação, né? Por que será? Mas, bom, vamos lá, segunda parte teológica, né? O que os juristas devem entender de teologia, então? A gente vai ver o conceito de Estado, segundo a teologia, os limites de obediência do cristão à autoridade civil, soberania das esferas, liberdade e tolerância cristãs e alguns desafios atuais para a igreja. Olha que interessante o que o Bonhoeffer fala. Para quem não conhece o Bonhoeffer, ele foi um pastor luterano que morreu executado pelo nazismo, né? Então ele se opôs ao regime nazista, foi preso porque pelo menos estava com um grupo que tentou matar o Hitler, né? Mas ele foi preso no meio do grupo e quando os americanos estavam chegando ao campo de concentração dele, né, já no fim da guerra, um dos que foram executados antes de os americanos chegarem lá foi ele, né? Ele acabou morrendo na prisão mesmo. Ele vai dizer que o conceito de Estado é estranho ao Novo Testamento. Teologicamente, só o conceito de autoridade é aproveitável, o de Estado não. Assim mesmo, naturalmente, não podemos evitar o termo Estado nas reflexões concretas. E aí a gente tem que lembrar de Romanos 13, né? Por que Bonhoeffer está falando isso aqui? Porque tu não vai ver a palavra Estado lá na Bíblia, né? O Estado assírio, o Estado persa, isso não existe, né? Eram 6 os governos, né? Inclusive, Franklin Ferreira diz, né, que na Bíblia tu não vai ver chamando as autoridades de poder.
chamar de autoridade, reis, governos, mas poder não é usado não para governo. É interessante isso, né? Romanos 13 vai falar o quê? Que a autoridade, ela é instrumento de Deus para o uso da espada, para punir o mal. E para louvor de quem faz o bem. Então, a autoridade civil, biblicamente, ela tem essa função. O que a Bíblia requer do governo e do Estado é justiça e segurança. Qualquer outra coisa que a gente inventou no Estado moderno sobre o Estado é invenção humana. A Bíblia não manda o Estado distribuir benefícios, não manda o Estado fazer construções, não, nada. O que a Bíblia requer da autoridade civil é justiça e segurança, mais nada. E isso coloca limites importantes, né, na questão da obediência ao Estado. A gente deve saber, de cor e salteado, aquele versículo de Atos 5:29, que fala: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Inclusive, deixa eu voltar um pouquinho aqui para Romanos 13, né? Vai pegar autores protestantes, os reformados principalmente, né? Todos eles vão bater nessa tecla de Romanos 13. Lutero, Calvino, o Wayne Grudem, né, que é um cara mais contemporâneo nosso, todos eles batem nessa tecla que, falando de Estado ou de autoridade civil, poder civil, poder temporal, é Romanos 13. E Romanos 13 não é autoridade eclesiástica, né? Como a gente ouve nas igrejas, o cara é autoridade sobre a tua vida, né? Tal, tem que obedecer. Não, pode usar outros textos para tu falar sobre autoridade pastoral na igreja, mas não é Romanos 13. Romanos 13 está falando do poder da espada, do juiz, né? Calvino vai falar sobre o limite da autoridade, né? Ele vai falar que sempre há um limite de obediência devido aos superiores, ou mais exatamente uma regra que deve ser sempre observada. Tal obediência não deve nos afastar da obediência devida a Deus. Lutero vai dizer, Pedro afirma em Atos 5:29, né? Antes devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Com isso, ele restringe claramente o poder secular. Bonhoeffer, de novo, coloca limites à obediência e à desobediência. Olha só que interessante. Em caso de dúvida, cabe obediência. Mas se a autoridade exceder em algum ponto da sua competência, tentando, por exemplo, se assenhorar da fé da comunidade, nesse ponto deve ser-lhe negado o acatamento por questão de consciência. A desobediência sempre só pode ser decisão concreta em caso específico. Generalizações só levam a satanizar a autoridade de forma apocalíptica. O que ele está dizendo? Se não tem um motivo geral para desobedecer, não desobedeça. A não ser que seja uma coisa muito específica, né? Então ele coloca limites à obediência, tipo, se o Estado, se o magistrado está mandando fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus, desobedece. Mas você só vai desobedecer naquilo que ele está falando. No resto, tu obedece tudo mais ele. Vamos supor que tem 10 leis novas no Brasil. Uma é contrária à palavra de Deus. As outras 9 tu obedece. É isso que o Bonhoeffer está dizendo. E o Bonhoeffer é bom estudar, né? Está aqui o livro dele até, Ética. Ele vai ter um ensaio no final desse livro aqui sobre Estado e Igreja. Ele tem muita autoridade, porque ele viveu num regime totalitário, né? Ele estava na Alemanha no nazismo. Então ele teve que ponderar muito sobre essas questões práticas. Né? Vale a pena ler. Estado e Igreja, está no livro Ética do Bonhoeffer. A soberania das esferas que eu estava falando para vocês. Soberania das esferas, essa doutrina que diz que cada esfera da sociedade é independente da outra. E todas elas devem a sua existência somente a Deus. Então o Estado não é sobre a família, o Estado não é sobre a igreja, nem a família sobre a igreja, nem a igreja sobre a família. Bonhoeffer vai colocar outros mandatos que seria a cultura, né, e etc. Mas o Lutero vai falar de igreja, economia e Estado, né? Então cada autor vai falar de uma, duas, três ou mais esferas. Eles falam uma coisa muito legal. Cada um, aquilo que eu falei para vocês no início, né? Cada um falou da mesma coisa com palavras e termos diferentes. O Kuyper, que é mais recente nosso também, que foi o primeiro-ministro holandês, né? Ele tem uma palestra muito boa sobre calvinismo, que virou um livro dele. E uma dessas, são 6 palestras que ele deu em Princeton, nos Estados Unidos. Uma dessas palestras é sobre Estado e Igreja.
E ele vai falar que nenhuma dessas esferas, né, deve sua existência ao Estado, mas obedecem uma alta autoridade dentro de seu próprio seio. O Lutero disse que essas esferas são baseadas na palavra e no mandamento de Deus. E o Bonhoeffer vai dizer que em seu conjunto não estão isolados, separados um do outro, mas estão orientados um para o outro e prestam apoio recíproco. Eu não sei se dá para ver aí mais ou menos as bolas, a bola e as bolinhas. Aqui tu tem Deus no meio, tem família, Estado, igreja, cultura. A ordem aqui não é hierarquia, é só aleatória mesmo, para dizer o quê? Que elas todas têm o seu poder que emana de Deus, né? São autoridades vindas de Deus. E são independentes. Mas aí se tu vê aqui as setinhas em volta, todas elas se ajudam. Isso é o entendimento bíblico do Estado. O Estado não deve interferir na família, não deve interferir na igreja. Isso vai ter consequência como tu enxerga, por exemplo, como que o Estado brasileiro deve tratar o homeschooling. Tem muitas consequências. Inclusive, quando eu fiz a banca desse trabalho, tinha um juiz lá, um juiz federal, Caetano, gente muito boa. E ele ficou preocupado com essa questão do homeschooling, né? Eu disse, que ele disse, não, tem que ter escola e a criança é obrigada a ir para a escola de qualquer jeito. Eu falei, o problema é o seguinte, não está pensando, essa discussão não é sobre escola, essa discussão é sobre o tipo de sociedade que a gente quer ter. Se a gente quer continuar vivendo numa sociedade livre, ou se a gente quer viver num admirável mundo novo, né? Quem já leu o livro do Huxley, né, onde as pessoas não nasciam, eram criadas em laboratório, e o Estado cuidava de toda a vida da pessoa. Quem tem mais proeminência, quem é mais importante na educação do filho? É a família ou é o Estado? Se tu tem uma ideia que os poderes todos emanam do Estado para as outras áreas da sociedade, vai dizer que o Estado pode tirar a criança do pai e jogar na escola, independente se o pai quer fazer educação familiar ou não. Se você entende biblicamente que o Estado não está acima da família, mas é uma esfera da sociedade importante apenas, que ajuda, aí tu vai entender que não. Então, esse entendimento que a gente tem de Estado, ele é muito importante para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia e nas decisões que a gente tem que tomar. Outros dois pontos importantes no nosso relacionamento com o Estado, né, do cristão com o Estado, é a liberdade cristã e a tolerância cristã. Vou falar da tolerância primeiro, que ela é mais rápida, né? A tolerância cristã, ela não é essa tolerância politicamente correta, né? Que tu não pode ofender ninguém, não é isso. A tolerância cristã, ela diz respeito à maneira que tu vai abordar e tratar as pessoas, dependendo do grupo que ela pertence. Se ela está na igreja, a tolerância é menor. Porque Jesus mesmo falou, olha, se alguém está em pecado, vai lá e fala. Se não te atender, chama 2 testemunhas e fala. Se não leva à igreja e se não atender, considera como ímpio. Isso não é nada tolerante, né? Vamos ser sinceros. Cara, tu não quer, sai daqui. Não é uma tolerância, todo mundo pensa como quer e cada um vive como quer. Não é. Então, dentro da igreja, a tolerância... Talvez o Augusto Nicodemos vai falar uma coisa interessante. Que para os mestres, a intolerância é ainda maior. Né? Se tem um falso mestre na igreja, tem que ser cortado imediatamente. Mas existe um certo grau de tolerância para o membro comum, para o neófito que está sendo corrigido, né, que está sendo pastoreado. Então, tu vai tendo um certo grau de tolerância e de paciência. Para os de fora da igreja, como é que deve ser tratado? Jesus também dá uma dica muito boa. Ele, na instrução aos discípulos, né, ele fala, vai nas cidades, prega o evangelho, se alguém te receber em casa, entra, mas se não te receberem, sai daquela casa e bate o pó dos teus pés, né, e vai embora. O que ele está falando? O limite da persuasão é a palavra. Isso é um certo grau de tolerância. Mas por que ele manda bater o pó dos pés, né? Porque isso era um símbolo do que os judeus faziam para condenar as nações gentias, dizendo, vocês não são parte da aliança. Então, quando o discípulo saía da casa e tirava o pó dos pés, né, daquela casa que não aceitava, estava dizendo, olha, tu não faz parte da aliança. Só isso. E vai para a próxima. Não incomoda mais o caboclo, vai embora, tchau. Deixa o crioulo sozinho lá e não aceitou, ponto final. É bem parecido com o Islã, né? Só que não. Então, tolerância em relação ao Estado. Algumas pessoas vão dizer que o cristão deve usar o Estado para impor as suas regras morais.
Isso se chama de teonomismo, né? Quer dizer, que o Estado deve seguir as regras bíblicas. Eu não sigo essa linha. Eu acredito que se a maioria da sociedade é cristã, vai acabar elegendo uma sociedade democrática, pessoas cristãs, e as leis vão naturalmente surgirem. Então, elas surgem naturalmente, né? Então, mas não deve ser imposto, não. Eu não creio assim. Então, a gente não pode usar o Estado para forçar as outras pessoas. Então, isso é um grau de tolerância muito alto, né? Biblicamente. Eu não vejo... quem é que fala isso? Um dos autores vai dizer que Jesus não veio com uma espada para impor o seu reino, né? É Lutero que fala isso. Porque o reino do Evangelho é para os cristãos. A gente não... Mas é engraçado, os reformadores, eles são meio bipolares, né? Tu vai ver Melanchthon elogiando Calvino porque Calvino sacramentou a execução de um herege, um tal de Serveto. Eu sempre confundo com sorvete, mas eu lembro daí que não é sorvete, é Serveto o nome do herege que foi executado em Genebra, né? Então, às vezes parece que eles defendem que o Estado deve, mas é difícil, né? É difícil porque eles viviam numa época, eles cresceram sendo regidos pela Igreja Católica, então para eles era difícil diferenciar Estado e religião, então se eles estavam no poder, eles iam colocar o poder a serviço da Igreja mesmo, mas a reforma começou a abrir portas para o Estado laico, né? Para o Estado mais livre. E a liberdade cristã é exatamente o que fala ali o Lutero, né? A gente é livre do pecado, não livre para fazer qualquer coisa, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo e não por leis. Muita gente dizia que Lutero era anomista, né? Que ele dizia que era contra a existência de normas e de regras. Não era isso. Isso é uma confusão grande que existe sobre Lutero. Lutero não dizia que o cristão tem que viver de qualquer jeito. O que ele dizia é o seguinte: o cristão não precisa não precisa sofrer coerção da lei para viver de acordo com o Evangelho. E ele vai dizer, cuidado, querer que toda a sociedade viva sob o Evangelho, porque seria a mesma coisa que pegar um campo aberto, colocar um leão, um lobo e águias junto com as ovelhas. As ovelhas iam pastar pacificamente, diz Lutero, mas logo seriam extintas, porque iam virar refeição ligeirinho, né? Então, o poder da espada é importante. Então a gente usa a nossa liberdade, por quê? A gente usa a nossa liberdade cristã para obedecer ao Estado, porque a espada é necessária para conter o mal dos ímpios, mas a gente usa a nossa liberdade também para desobedecer ao Estado, quando o Estado requer algo que não é justo e que não é correto diante da palavra de Deus. E essa vai ser a doutrina de Lutero. Vale muito a pena ler Lutero sobre isso. Ele é muito profundo, dá vontade de chorar de alegria lendo ele. É tudo que a gente precisa ouvir hoje. Principalmente os cristãos, né, que querem impor, às vezes, as coisas à força. Não é bem assim. Três assuntos importantes aqui, que aí eu posso estar fechando aqui 50 minutos. Eu vou colocar só a pauta, depois a gente pode aprofundar mais na conversa, que é a participação do cristão na política. Né, o cristão deve ou não deve participar na política, já que o Estado é laico, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Educação dos filhos, e aí vai entrar 3 coisas, que é o ensino religioso nas escolas, o homeschooling, né, que eu também já dei uma palhinha, que é a questão da educação domiciliar. Se por motivo religioso eu não quero que meu filho vá à escola, eu tenho direito de educar em casa? Não é bem claro ainda, aqui no Brasil ainda é algo em construção, né? Apesar de a maioria das sociedades aí, né, dos países avançados, isso é uma coisa bem pacífica. Quem quer educar em casa, educa. Aqui no Brasil é uma coisa nova, por isso está criando discussão, mas eu creio que sendo bem debatido, a igreja participando, a sociedade vai entender isso e vai regular o homeschooling de uma maneira que seja favorável a quem quer fazer homeschooling. A lei da palmada. Essa lei da palmada foi um total desastre, né? Muito ruim mesmo. Olha, uma aberração jurídica essa lei. Os caras que escreveram essa lei, eles são muito ruins ou são realmente muito mal intencionados. Porque os caras... Olha só o que fala a lei. Ligeirinho aqui, deixa eu ver, cadê?
ele vai falar... o problema dessa lei é alto grau de subjetividade. Primeiro, ele diz que não pode causar sofrimento físico. Mas não fala que é sofrimento físico. Tipo, uma coisa totalmente subjetiva. O magistrado decide se a criança sofreu ou não. Oi? Uma mãe não pode parir um filho, então, tá causando sofrimento físico. Não, e o médico dá a palmada no bebê pra ele chorar. É horrível, é péssima essa lei. É muito ruim. Ele não define o sofrimento físico, é uma coisa... aí ele fala ainda que profissionais que trabalham com crianças, professores, assistentes sociais, profissionais da saúde, que suspeitarem que a criança está tendo sofrimento físico por causa da disciplina dos pais, deve denunciar. E se não denunciar, vai receber multa. Gente, imagina só, né? Se você suspeitar que a criança... Cara, isso cria um clima muito ruim. Muito ruim. Imagina a criança... Eles estão falando disso na sala de aula, a criança levanta... eu levei uma chinelada do meu pai. Aí tu imagina a professora vindo atenção, se ela... O que eu faço agora? Denuncio ou não? E se eu não denunciar e descobrirem que ele falou em sala de aula, eu vou pagar uma multa. Essa lei é aberração mesmo, como eu falei. É terrível, muito mal feita e vai causar problema. Inclusive, juristas falaram isso. Não estou falando isso porque eu discordo dela. Muitos juristas falaram que ela vai trazer problema porque ela não define nada, né? Aí vão lá e entrevistam a Xuxa no Senado, né? O que tu acha, Xuxa? Mas sabe que ela falou uma coisa inteligente até, né? Porque ela foi no âmago, ela falou assim, as pessoas estão preocupadas se alguém vai ser preso ou não. Não vai, ninguém vai ser preso por isso. Só que vai ter que participar de medidas socioeducativas. Tem um filho, bateu no teu filho, é denunciado, a lei prevê pena de medida socioeducativa. Então se preparem. Não tem que gastar umas horas de aula lá, porque... Mas e a reincidência nisso daí? Não tem. A lei não prevê nada. Eu vou só ficar sofrendo medidas socioeducativas. Não, mas a reincidência... Mãe, não. Não, nesse caso não. Nesse caso não, porque não é uma questão de violência. Aí tem Código Penal, né? Ela não tira o Código Penal. No Estatuto da Criança, se acontece isso, vai o Conselho Tutelar encaminha para o juiz, a pessoa chamada, sofre todas essas medidas socioeducativas, e eles vendo que reincide, a criança está marcada, assim, eles recolhem a criança para um abrigo, é uma consequência. Tá, tudo bem, mas só que é questão... a criança do ser também. Só que é uma questão criminal já, né, também. Não, mas entra pelo Estatuto da Criança. Tá, mas não deixa de ser penal também, né, porque é a questão da lesão corporal, né, que tá... Mas que é específico no Estatuto da Criança. Tudo bem. Não, tudo bem, concordo. Nesse sentido, sim. Mas, vamos ver aqui. Esse que é o perigo. Aí é o perigo dessa lei da pomada. Porque a pessoa que está ali, está exposta, alguém desconfia, a criança vai lá e fala, e às vezes nem foi os pais, ela acaba, além de sofrer toda essa... Ficar um tempão indo para psicólogo, para ter intervenção na família, porque os assistentes sociais vão lá, estão acompanhando a família. Se continua a situação, aí até que ela é recolhida e sai de casa. E tem muito isso, muito mais que vocês imaginam. Tá. Não, eu concordo. Só que a questão do Estatuto da Família é mais questão de agressão mesmo, né? E a lei da palmada é essa coisa nebulosa do sofrimento físico. Não está definida. De uma forma sutil chegar lá. Entendi. Mas na questão da lei da palmada, ela não fala na rescindência, ela não trata desse assunto. Então fica uma coisa assim, sofrimento físico, não deixou marca, nada. Inclusive aconteceu no Rio Grande do Sul, ano passado mesmo, uma criança que ficou com uma marca vermelha. Aí foi a juízo, né, tudo. O padrasto teve que responder um processo. Aí o próprio juiz viu que a criança se dava bem com o padrasto, então uma coisa que não deixou marca definitiva, foi uma palmada mesmo, foi forte, mas passou. Então, essa lei da palmada, além de tudo, ela é desnecessária também, porque já existe, né, a lesão corporal contra descendente tem a pena aumentada. A criança já é protegida de castigos exagerados, né? É só para criar realmente uma cultura que é contrária, né? Realmente
intervencionista e contra a nossa cultura cristã, né? Porque a Bíblia vai falar, né, que o uso da varinha, né, é recomendado. Deixa eu carregar. A última, eu vou me tomar a liberdade para falar da última coisa, as igrejas homossexuais, direitos e deveres. Depois na conversa eu posso aqui dar mais detalhes dessas questões, né? Mas só para encerrar, o que a gente deve saber sobre os homossexuais, né? A questão da homofobia. A Constituição fala que a gente, todos, né? Ninguém pode sofrer preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Aquela PL 122, né, famosa, que queria colocar a homofobia no crime de racismo, na lei que tipifica o racismo. Ela não passou, mas ela foi anexada ao projeto do novo Código Penal. Tentativa de homicídio qualificado, interessante. É também uma jurisprudência aqui no Rio Grande do Sul. A qualificadora de motivo torpe, ela é considerada quando for por motivo de discriminação contra homossexuais. Então, a pena é aumentada se alguém é agredido por ser homossexual. Então, os homossexuais têm algumas proteções bastante importantes, né? Eles não podem reclamar. Isso em relação a um outro tipo de agressão, que não seja por uma questão sexual. Não, se for sexual, ela é uma qualificadora. Sim, daí vai ser a pena... O difícil é provar mesmo, porque a pessoa lá, o autor do fato, né, ele sempre vai negar, né? Como é que vai saber? É uma questão subjetiva. Mas no caso aqui... Mas a vítima vai alegar, talvez. A vítima vai alegar, ela vai tentar provar de algum jeito, vai levar testemunho. Eu vi ele falando, né, chamando o cara disso, daquilo, estava batendo nele porque né, então... Isso pode ser provado. Mas olha só, essa jurisprudência fala, quanto à qualificadora de motivo torpe, ao que parece o crime teria sido praticado por preconceito, uma vez que as vítimas seriam homossexuais. Portanto, plausível a manutenção da qualificadora. Isso aqui foi uma tentativa de homicídio. E a pessoa, teve a pena aumentada porque foi discriminação sexual. Não, só estou falando isso para dizer que eles têm direitos, né? A gente tem que tomar cuidado também, não é assim, né? Sair falando. Tu ia perguntar alguma coisa? Tem mais um direito, eu estudei ontem na hora do Brasil. É aprovado ontem. Eles podem entrar no banheiro para aquele gênero que eles acham que são. Maravilha. Os transexuais, né? Teve um... direito hoje de... foi aprovado ontem. Mas eles também têm uma atitude diferente, né? Que, eventualmente, sei lá, eu tenho essa impressão, né? Eles parecem muito mais, digamos, evidenciado uma opção, né, de gênero, não? O homossexual, claro, a gente tem um afiliado, ele mas se tu olhar, ele e enquanto que o transexual parece ter já uma posição... E pelo que eu entendi, a nova aparência, né? Daí e esses me parecem terem hoje direito de optar. Que tem... Ficou claro, pelo menos para mim, ficou claro isso, né? Os transexuais hoje podem optar por uso do banheiro. A que ponto chegamos, né? Terrível isso. O Lewandowski... muito triste isso. Mas causa constrangimento. Claro, causa. Só para encerrar aqui, teve uma ação, que é um tipo de ação chamado mandado de injunção, que é quando você tem um barrado, ou não pode exercer um direito por falta de uma lei, né? Então, esses grupos homossexuais entraram com mandado de injunção no STF, dizendo, a gente precisa de uma lei para regular nossos direitos. O Lewandowski, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse não existe nem nada que impeça o homossexual de viver livremente e de exercer seus direitos. Eles queriam forçar a criação de uma lei via judicial e não ganharam. Ainda não. Foi decisão monocrática, vai para o plenário. Mas, por enquanto, está barrada essa ideia deles. Liberdade de pregação, né? Eu já falei sobre isso, né? A gente tem... pode falar de maneira respeitosa, não agredindo, né? Pode pregar contra o homossexualismo, dizer que é pecado. Isso é pacífico. Tem um advogado de causas LGBT nos Estados Unidos que chama a atenção de uma coisa muito importante, tá? Isso é bom que a gente saiba. A lei trata nos Estados Unidos, mas se aplica a nós também, né?
Mas a lei trata diferentemente essas 5 camadas. Igrejas raramente são requeridas de obedecer leis antidiscriminação, mas organizações religiosas podem ser. Negócios administrados por religiosos são. Então, é uma coisa que está acontecendo lá. Ele dá um exemplo no estado do Novo México, que uma fotógrafa foi processada por um casal homoafetivo que queria fazer um book, né? Ela era cristã e disse, não vou fazer. Foi processada. Então, não lembro bem como que acabou o caso dela, mas só teve que pagar multa, foi presa. Mas aqui no Brasil também, como pessoa física, tu tem algumas obrigações, tem uma empresa, tem outras obrigações. Tu tem um restaurante, tu não pode... Tendo um restaurante, tu não pode deixar de atender um homossexual, por exemplo, né? Mas tu não é obrigado a receber ninguém na tua casa, né? Seja por qualquer motivo. Então, isso, como pessoa física, tu tem direitos mais amplos em relação a isso. Conclusão aqui. O Estado laico deve agir com neutralidade no que diz respeito à religião, tratando-a com imparcialidade, reconhecendo a imunidade do cidadão contra o Estado e protegendo a liberdade religiosa na relação entre indivíduos. Dentro da perspectiva teológica apresentada, o Estado deve cumprir suas funções sem interferir nas demais esferas sociais, tais como família e igreja. E por último, não há possibilidade de soluções definitivas para muitos conflitos entre a liberdade religiosa e outros direitos fundamentais, visto que tais tensões são resultado natural da pluralidade cultural existente na sociedade atual regida pelo Estado laico. Então, era isso. A gente pode conversar agora mais sobre essas questões pontuais, né? Vou voltar para elas. Eu até vou sentar, se vocês me permitem, porque daí a gente fica todo no horizontal, né? Obrigado. Sei agora. Podem continuar colocando as dúvidas aí. Agora a gente pode falar mais. Questionamentos. Brigadão. Eu fiquei pensando, juntando duas coisas que tu falaste, que é a liberdade de expressão, né, que tu relacionou com a pregação, e o comentário que tu fez em um momento de que ninguém é obrigado a ouvir ou ler o que não quer. E aí eu fiquei pensando nas manifestações que existem, pensando especificamente na questão religiosa, que as pessoas fazem na rua, né? Que pode se pensar tanto para daí qualquer tipo de religião, assim. Eu não, acho que em algumas cidades talvez não se veja, não sei como é aqui no Hamburgo, mas eu moro em Porto Alegre, e no momento que tu precisa sair da tua casa e andar na rua, tu te torna obrigado a ouvir certas coisas, né? E eu fiquei só pensando, assim, nesse inevitável, na realidade, né? Porque eu preciso respeitar a liberdade de expressão. Se a pessoa está gritando e muitas vezes montando, como então, seguidamente está tendo, assim, principalmente de grupos evangélicos, né, no centro de Porto Alegre, de montar som e tal, e o centro inteiro é obrigado a ouvir o que as pessoas estão a fim de falar, ou de cantar, ou de orar, e então é mais não tem uma pergunta assim bem definida. Não, eu entendi a tua dúvida. É aquilo que a gente fala sobre conflito de princípios, né? É um caso específico, que no caso o direito da pessoa de não ouvir vai ter que ser afastado temporariamente. Enquanto está ocorrendo uma manifestação pública, a pessoa que não quer ouvir e tem que estar ali porque trabalha perto, alguma coisa, ela... Nesse caso, o que vai se afastar é a... Vai se afastar... É que não dá pra dizer o direito de não ouvir, né? Mas... Sim, não é uma lei. Mas entende? É um princípio, mas ela vai ter realmente... que é diferente, por exemplo, o que eu estava falando é o seguinte, tu não vai entrar num culto se tu não concorda com aquela religião, com aquela doutrina. Né? Sim, claro. Tu não vai assinar uma revista que tu não concorda com a linha... Não, eu entendi o que tu quis dizer, deles. mas isso me levou a pensar nesse não, outro mas caso. Faz sentido a tua pergunta. Porque no exemplo que tu deste da igreja, que foi fechada por um mês e tal, porque os vizinhos, né, eles
ali eles estavam respaldados por lei, né? Imagino eu, pela questão do Sim, barulho. tem questão dos decibéis, né? Sim. Acho que cada município tem... E isso Vocês têm uma regra na rua específica? se aplica também? Sabe? Decibéis, sim. Depende da localização do bairro, né? É que depende, por exemplo, se na Democrática não vai ter, né? Ali em Porto Alegre. Ali então, é um lugar que é pra isso mesmo. Pra fazer barulho, né? Então quem tá passando ali vai ter que ouvir. Tem jeito. Mas tu não tem lugares que tu precisa de autorização para fazer uma manifestação pública, né? Tu não vai entrar aqui na rua agora nessa rua e passar uma parada aqui de seja lá o que for e fazendo barulho aqui. Tem que ter autorização, né? Dependendo do local. Sim. Tem locais específicos para isso e tem locais que não Esse são. assunto de igrejas, conhece só um no Rio. Mas isso aí... Não, direto. Pá. E eu vou dizer... Conheço muitas igrejas que estão fechadas. E eu vou dizer, eu penso que as igrejas elas têm que ter uma cobertura acústica mesmo, que é um lugar permanente, né? Se é um bairro, uma vizinhança residencial, quer criar uma igreja ali, tem que ter um preparo acústico. É a mesma coisa, gente. A gente não, quem mora perto de casa afro, né? É horrível ter que ouvir a noite inteira aquilo lá. Você também não gosta. É a mesma coisa. O paradoxo grande, né, principalmente em Porto Alegre, não sei por aqui, porque é a cidade campeã do Brasil, né, que tem mais reuniões afro. Toda sexta-feira, quase tudo que é rua tem alguém lá. Mas... Não tem rua, nem 2, 3. E isso aí ninguém se opõe. Ou quando faz manifestação da própria prefeitura, que faz festas, em 2 bairros, já que eu morei, que eu morava antes também agora, eles passam até 4 da madrugada. Quando chega às 4 da madrugada, então eles aumentam o som, acho que vai a 1000 decibéis. Porque é simplesmente terrível. Sim. E aí ninguém fala nada. Agora, quando é uma igreja, então entra aqui a questão do preconceito. Sim, a igreja fica ali uma hora. Mas é que tá, mãe. Umas fazem vigília, ficam de vez em quando. Então, a gente que tem evangelho, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, tem muito preconceito aí em cima. Agora, isso é uma coisa importante também, né? De a gente lembrar que o afastamento de princípios, né? Em relação à liberdade religiosa, ela não é questão de perseguição. Os princípios, as liberdades, elas são limitadas naturalmente. Né? Pode falar. Pô, cara, muito legal a palestra. Deu para entender, assim, a parte jurídica, pessoalmente, faltam as categorias de análise, assim, ficou bem claro, né? E a teológica também, é bem interessante pensar que eu acho que nos falta mesmo uma visão cristã, assim, do Estado, né? Que seja tão claro e tal. Estou o exemplo do Kuyper, que tem essa ideia da liberdade. Acho que uma coisa difícil para a gente entender é que, por exemplo, né, a esfera da educação, eu sou professor de ensino religioso. É muito difícil, mesmo estando numa escola confessional, o que eu ouço o tempo inteiro é não fazemos proselitismo. É como se qualquer manifestação confessional já tem uma blindagem. O que eu estranho, né, talvez a minha pergunta, a gente fala da sociedade pós-cristã, mas em termos práticos, eu tenho minhas hipóteses, mas o Brasil tem 90% de cristãos. IBGE, censo 2010. Católicos, 67%, evangélicos, 22%. Tá. Teria que qualificar esses números agora, né? Mas na prática, nós somos o maior país católico do mundo e tem um crescimento evangélico tremendo. Então, por que pós-cristão e por que na esfera jurídica que influência tem nesse ponto? Sim. A outra minha pergunta... Quando a gente defende essa liberdade em relação ao Estado, você é automaticamente identificado como um liberal, como alguém que está num outro espectro político, né? Conservador, liberal, porque se você defende a não intervenção, automaticamente associam com um liberalismo econômico. Então, como desassociar talvez essa imagem do cristão? Não quer dizer que eu defenda a não intervenção do Estado porque eu sou um anarcocapitalista, não. Sim. Eu acredito que tem regulação e tal, mas eu também acho que a gente não deve depender do Estado. Mas isso não significa que eu sou um liberal de direita ultracapitalista, não é essa defesa também. Eu acho que muita gente confunde essas categorias aí, né? Então, assim, como esclarecer que talvez construir uma visão cristã de Estado que não se identifique exclusivamente com um liberalismo extremo?
Bom, a primeira pergunta, enquanto eu falava, eu pensei nisso que tu disse agora. Não falei, mas pensei. Que a gente realmente tem uma maioria que se confessa cristã aqui no Brasil. Mas eu particularmente, eu não consigo enxergar como uma maioria que realmente seja autenticamente cristã. Autênticos, né? Não consigo. Talvez se a gente pegar aí dos que se dizem evangélicos, se a gente pegar 50% que realmente são cristãos regenerados, eu acho que já tem que dar glória a Deus. E isso tu vê em tudo, né? Tudo que a gente vê as pessoas fazendo, os crentes fazendo, e católicos, não é só crente, é católico, é todos, né? Eles não têm mais uma vida regrada pela Bíblia mesmo. Olha, é muito difícil. Eu tenho uma experiência muito interessante que eu tive lá no Rio, que eu entrei numa van e o cara estava ouvindo música gospel, né? Aí, legal, né? O motorista é crente. Aí, daqui a pouco, na próxima parada, um cara entrou, uma mulher, não sei, demorou um pouco para entrar, o cara já xingou a mulher. Daqui a pouco pegou o celular e começou a xingar a pessoa no celular, mas xingar mesmo. Tá aí o crente, né? Então, existe essa questão, primeiro, que cristãos autênticos realmente, mesmo que se confessem, digam, os não praticantes ou os nominais, né? Eu tenho a impressão que é a maioria. Só que tem uma segunda coisa importante também. Agora eu não vou lembrar qual é o autor que diz isso. Mas a cosmovisão predominante, ela vai ser a cosmovisão do governante. Aquele que está no poder acaba impondo a sua cosmovisão. E o nosso governo hoje já é de tempo, não estou falando do PT, antes do PT, não é governo cristão, né? É um governo realmente humanista, que se rege por uma ordem, quer impor uma ordem de sociedade diferente, né, da cristã. Então tem que olhar esses dois aspectos, né? Realmente a autenticidade, né, do cristianismo, dos que se confessam, e a cosmovisão dominante, que não é a da maioria das pessoas. Se eu não me engano, é o Jonatas Machado que fala isso, que é esse autor aqui. Aqui, ó. Que ele fala, ele é um constitucionalista português, doutor em Coimbra, professor na Universidade de Coimbra. Esse livro dele é Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa, entre o teísmo e o neoateísmo. Ele vai falar várias coisas sobre como o constitucionalismo ele é dependente de uma visão bíblica para poder não virar uma ditadura. Esse livro aí não precisa ser jurista para ler, é muito legal, porque ele fala de cosmovisões, ciência, como que se aplica na lei. E se eu não me engano, é ele que falou isso, que a cosmovisão dominante não é da maioria da população, é do governante. E a questão do liberalismo? Do liberalismo, né? Essa questão é difícil também. Cara, eu não vejo como escapar. Na hora que tu falar, que tu dizer que o Estado não tem que intervir, que o Estado tem que ser mínimo, eles vão te chamar de fascista. Mesmo quando fascismo significa que o Estado é totalitário e grande, né? Não existe lógica nesse xingamento, né? É ao contrário, eu tô falando que eu quero pouco Estado. Não adianta. Vai ser rotulado, não adianta. Eu não vejo como. Se alguém quiser responder essa pergunta aí, eu não consigo. No momento que tu fala aqui, eu defendo biblicamente que o Estado deve se preocupar com a justiça e com a segurança, o resto é secundário, né, que o amor ao próximo não deve ser terceirizado, não é a Bolsa Família que vai salvar as pessoas da pobreza, é o trabalho e a ajuda entre as pessoas. As pessoas vão acabar te rotulando como liberal, né? Eu queria fazer um apontamento sobre a questão de Josué, até sobre esse segundo ponto também, mas inicialmente essa questão de a gente ter no censo do IBGE um número muito grande de cristãos, para a gente pensar na influência dentro do cenário jurídico, a gente tem que pensar no campo das ideias, né? Então, não obstante nós termos um número elevado de pessoas que se denominam cristãos, mas no cenário das ideias, quem são os pensadores cristãos brasileiros influentes nos últimos 20, 30 anos? Sociólogos, juristas, enfim, de outras áreas do saber. É um número muito pequeno. Por exemplo, ele citou ali o jurista Daniel Sarmento, que é um jurista do Rio de Janeiro,
que faz parte de toda uma linha de juristas progressistas, como um dos ministros do STF, o Barroso, que defendem causas de minorias. Assim. Então, quando você percebe uma manifestação dessa dele contra os crucifixos, é porque alguém que já tem uma ideologia e defende isso na sua prática. Então, é interessante a gente pensar que, apesar de nós termos muitos cristãos, e aí até independente do número daqueles que verdadeiramente são cristãos, é que a nossa prática religiosa se limitou muito ao entre-muros da igreja. Né? Então, nós não construímos pontes para um diálogo dentro da esfera pública. Então, nós somos cristãos, nós estamos crescendo, mas nós não lemos o mundo a partir da nossa perspectiva. Né? Então, nós temos muitas pessoas que são como nós, mas dentro da discussão jurídica, da construção de legislação, é o que se discute, por exemplo, nas faculdades, e aí há uma certa hegemonia cultural, onde o cristianismo ainda precisa, nós como cristãos precisamos nos posicionar para sermos influentes no campo das ideias. Né? Então, eu acho que é uma questão interessante da gente pensar, e é um dos pontos que eu gosto muito do Nabi por isso, né? Por essa abertura de pensar a vida como um todo a partir dessa leitura cristã, e é isso que a gente precisa fazer, e aqui a gente tem pessoas de várias áreas, e a gente precisa desenvolver isso, né? Para que a gente possa se tornar influente. E isso pode ser até que a gente tenha um número bem menor, estatisticamente, de cristãos, mas se esses cristãos conseguirem demonstrar ao mundo que há uma leitura razoável, a influência vai ser muito maior. Então é interessante a gente pensar nesse sentido. E a respeito do liberalismo, econômico, a questão do liberalismo e concepção mais conservadora e tal, enfim, eu tenho discutido com alguns amigos também, alguns que gostam da TMI e tal. Eu costumo falar assim, que é difícil a gente polarizar essa discussão, né? Do tipo, uma leitura cristã, uma leitura liberal ou uma leitura não liberal. Eu acho que a gente tem que primeiro sentar e definir nossas bases do que seja uma leitura cristã. Porque nas caixas hoje que estão prontas, é difícil a gente se declarar eu sou um liberal ou eu sou um não liberal, porque em ambos os lados a gente vai ter dificuldades sérias de aceitar todo um pacote. Então eu acho que primeiro a gente tem que discutir mais qual a perspectiva cristã do Estado, a questão dessa esfera de soberania, a própria questão jurídica, para a partir daí a gente começar a entrar nesse cenário com alguns posicionamentos que vão ter pontos de convergência com uma perspectiva liberal, que vão ter outros pontos de divergência, né? E aí, para colocar aí eu vou deixar para vocês discutirem, os nossos teólogos e tal, por exemplo, quando falaste, a Bíblia apresenta uma concepção mais voltada para o Estado mínimo e tal, nesse ponto especificamente, eu acho que a gente tem que entender a questão da complexidade das organizações sociais, né? E até que limite, em alguns momentos, a gente vai conseguir encontrar na Bíblia pontos tão definitivos. E aí, indo para a linguagem jurídica, eu acho que em alguns momentos a gente vai começar a pensar os princípios bíblicos num contexto maior para a gente pensar as complexidades do mundo contemporâneo. Então, por exemplo, quando a Bíblia tinha uma concepção de governo, era um tipo de complexidade social. Se a gente pegar essa ideia de que o Estado é limitado à justiça e à segurança, por exemplo, então a ideia bíblica talvez não serviria para nenhum Estado contemporâneo, inclusive Estados protestantes, historicamente protestantes, porque nenhum deles é limitado só a isso. Então, eu não sei se seria defensável, não, a partir da Bíblia nós temos que defender um Estado mínimo. Eu acho que de alguma forma tem um destinatário primário para esses textos bíblicos e que a gente precisa tentar compreender esses princípios para a realidade contemporânea, porque senão a gente vai ter sérias dificuldades. Assim. Então, eu não vejo na Bíblia um a priori do tipo, olha, a Bíblia apresenta um liberalismo do Estado mínimo. Eu acho que, como eu também não sou um adepto da TMI, assim, sabe? Eu tenho sérias reservas a isso. Então, eu acho que nesse ponto de discussão é importante pensar nisso. Perfeito, muito bom. E a TMI? Teologia de missão integral. Teologia da missão integral. Missão integral. Alguém aqui levantou a mão? Acho que ele também. Eu entendo essa discussão mais interessante mesmo. Pode falar, velho. Tu que acha? Talvez alguém pense diferente. Não, depois eu faço a pergunta se esfriar.
tentando elaborar assim, um exercício dessas questões assim, que o Josué levantou de percentual, né, de questão, eu me lembrei, não sei se alguém viu hoje o Jornal do Almoço, o tema dele estava em cima da consciência negra hoje, né? E eu não consegui acompanhar toda a reportagem, porque acabou chegando um casal de amigos aqui no meio-dia, mas enfim, ali o repórter, né, fazendo uma pesquisa em Porto Alegre, né, perguntava, né, para as pessoas se era racista ou não, né? Não é racista. Então, você acha que o Estado é um Estado racista? Não, é racista. Foi. De repente aparece uma cena, tento imaginar a cena assim, na rua, e ele faz uma pergunta para várias pessoas, né? Você acha que o Estado é racista? Todo mundo levanta a mão. E vocês são racistas e todo mundo baixa a mão. Como é que se tu diz que é racista, mas tu não é? Onde é que estão os racistas? Sim. Eu acho que essas questões de percentuais de cristão estão mais ou menos assim. Não, é difícil, claro que é. Não, concordo. Isso mesmo. Mas e, Madu, como é que fica essa questão assim, de que a gente sabe de que a questão deve se envolver na política, mas a política também corrompe o homem. Como tu colocar a tua fé e os teus princípios naquilo que tu faz, né? Em política, ser político sem se corromper com o sistema? Que é uma dúvida que eu tenho, assim, legal, eu tenho boas ideias e tal, quero botar em prática, mas eu também não quero ser corrompido pelas dificuldades que eu tenho de pô-las em prática. Sim. Uma coisa que eu penso sobre isso é que o poder não corrompe, o poder revela o caráter. Nosso caráter então a gente tem que, para quem for se envolver diretamente com política, né, tem que manter o caráter cristão a todo custo, pagar o preço, né, por isso. Não sei se é essa a tua pergunta. A nossa natureza é pecaminosa, né? Sim, não, mas concordo, mas tem que se manter fiel, né? Eu acho que tem. É que em todas as áreas a gente vai ser tentado a se corromper, né? Eu assisti uma palestra do Maurício Cunha, vocês sabem, ele trabalha com questão de assistência social também, projetos de desenvolvimento, e alguém fez uma pergunta que era o seguinte, como é, porque ele trabalhou durante muito tempo como secretário eu acho que secretário de educação lá no Paraná, no município, não no estado. E aí alguém perguntou, mas e como é que é ser cristão nesse contexto político, não é mais fácil se corromper? Ele deu uma resposta interessante que foi, ele falou, para quem já trabalhou no meio eclesiástico, o meio político é tranquilo. No sentido de que as disputas de poder, esse coração humano corrompido, também está ali presente. Quer dizer, não tem uma esfera que seja mais corrupta nesse sentido, porque o coração humano que gera a corrupção. Então, não seria assim, eu acho que não seria um argumento para o cristão não se envolver, né? Não é que a gente não reconheça que haja sistemas que acabam sendo muito mais desviantes, mas eu acho que é uma boa resposta para essa pergunta. Né? Falou ali do autor que falou que o crucifixo é um negócio anacrônico, que não representa mais os valores da nossa sociedade. É o mesmo que ele destacou lá. E aí, eu queria saber, tu que está por dentro do que está acontecendo na esfera do pensamento, na esfera de projetos de lei que estão aparecendo, quais as intenções que estão surgindo. O que tu acha, assim, uma pergunta mais especulativa e filosófica, o que tu acha, para onde está caminhando a liberdade religiosa no Brasil hoje? Assim, pelo que tu tem visto por trás das cortinas, assim, do que está surgindo de ideias e pensamentos e projetos, para onde está caminhando? Cara, eu creio que a tendência é, se a gente olhar o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, a gente não vai conseguir escapar do que já está acontecendo lá. Inclusive tem exemplo? Eu pesquisei num site ali que era Direitos Homoafetivos, eu acho. E um dos artigos lá falava sobre isso, sobre a influência dos acontecimentos norte-americanos no Brasil. E a inevitabilidade de que eles venham ocorrer aqui. A nossa sociedade está mais secularizada. Já existe uma ideia muito forte dessa laicidade distorcida, né?
Até mesmo os cristãos, eles não conseguem mais se defender, né, em relação a isso. Talvez a tua pergunta seja, será que a gente vai sofrer perseguição? Vai chegar a esse ponto? Talvez sim. Mas tem coisas que estão acontecendo já, assim, que tu consegue ver no campo das ideias e projetos de lei que estão nesse sentido. Cara, eu acho que isso é bem claro, né? Por exemplo, essa PL 122 que a gente teve, né? Foram 7 anos, acho que ficou em trâmite no Congresso. Eles tentaram de toda maneira passar, né? Toda maneira. E não passou porque se aceitou que colocasse no projeto de novo Código Penal. Então, daqui a pouco, se é homofobia, que é um conceito ainda, né? Que já tem seus reflexos na jurisprudência. Virar lei, ela pode chegar a ser grave, né? Depende de como que vai ser colocado na lei, penas e situações concretas, específicas. Isso não tem resposta, a gente vai ter que esperar desenrolar mesmo. Mas... do comigo, assim, tipo, que nem tu falou assim, a questão do restaurante, eu não posso deixar de atender o cara porque ele é em função de preconceito e tal. Sim. A igreja também ela pode se negar a fazer casamento se for aprovado? Como é que Pode. Por enquanto, não vejo nenhuma perspectiva assim muito imediata de acontecer, de pastores terem que ser obrigados, né? Talvez, como aconteceu com a tabeliã americana, aquela, né? A Kim Davis, que foi presa porque não quis certificar um casamento homoafetivo. Talvez juízes de paz aqui no Brasil cheguem a sofrer alguma sanção, né? Alguma penalidade por não dar certidão de casamento. Mas no âmbito da religião, é como a gente leu ali, né? O próprio advogado lá da causa homossexual americano, ele disse que as igrejas elas são tratadas de uma maneira, né? Elas têm uma unidade muito maior. O cidadão tem outra, organizações empresariais têm outra. Eu não vejo, assim, pelo menos a curto prazo isso acontecendo no Brasil. Mas parece que em São Paulo já aconteceu de um cara ser preso, ou pelo menos ser retirado, um pregador batista até, foi retirado da calçada porque ele estava pregando e falando contra o homossexualismo, né? No Maranhão não teve uma pastora que se negou a fazer um casamento? Não foi processada? Acho que sim. Sabe como é que desenrolou o processo dela? Eu não me lembro, isso já faz algum tempo, mas acho que... Porque a gente tem o acesso ao judiciário, ele é amplo, né? Ele é facilitado, está acessível a todo cidadão. Então, o homossexual pode processar qualquer um. Se tem alguém ouvindo aqui que não gostou, pode sair agora fazer uma ação contra mim. Pode. Se vai ganhar, eu acho que não. Então, o judiciário, inclusive, é uma coisa que tem chamado, o Daniel deve estar mais por dentro disso, do neoconstitucionalismo, que entra muito na questão do ativismo do judiciário, que é o judiciário criando jurisprudência que a lei não, sobre coisas que a lei não trata. Foi acontecendo nos Estados Unidos recentemente, né? Muitos estados não legalizaram o casamento gay. Então a Associação dos Gays entrou na justiça, foi até a Corte Suprema Americana e a Corte mandou que todos os estados americanos aceitassem o casamento gay. Acho que um ponto, assim, voltando também à questão... Não sei se a gente já falou, não? Então tá, pode falar, depois eu quero. Eu só queria falar, eu fiz alguns bonequinhos de casamento, de fogo, não sei se de casamento. E eu fui na internet na maior inocência de divulgar meu trabalho, né, ser estudante de arte, eu tenho muitos amigos deles. E aí já me chegou isso, assim, tipo, eu quero dar um presente pro meu namorado. E eu, putz, e agora, né, assim, e agora? Né, eu posso ser presa, o que vai acontecer? O que... Presa não. É bem prático e eu nunca tinha dado conta de que eu poderia, né, porque assim, uma coisa é eu fazer uma esculturinha, um desenho, ou uma coisa de alguém celebrando a pessoa e outra coisa celebrando a união dos dois, né? E aí eu achei bem complicado, assim. Ele quer dar de presente, pelo menos é só um presente, não é o casamento ainda, não é o não quer que faça os bonequinhos do bolo, né? Mas tipo, tá chegando lá, né? E aí foi bem chocante.
Esse é o perigo. Esse é o perigo que pode acontecer em relação a organizações empresariais, né? Empreendedores e tal. É diferente da igreja, é outro tratamento. Se tu disser que não, esse cara pode processar, sim. Pode. Aí vai depender do juiz, pode chegar lá em Brasília, se teu caso, né? Que é uma questão constitucional, né? Pode chegar. E ele vai pedir indenização. Esse é o perigo de entrar uma lei que tipifica a homofobia como crime, né? Por enquanto não é crime. Mas aí como pessoa física não é diferente de uma pessoa não, jurídica, né? Também... ela está prestando um serviço como empresa, como empreendedora, né? Não como um tratamento pessoa física. É uma questão de atendimento mesmo dela. Mas aí não tem diferença ser pessoa jurídica, CNPJ, ou como pessoa física para um amigo, assim? Se você faz uma coisa mas se ela mesmo que seja um negócio informal, ela... Informalidade também Oi? Porque a informalidade ela se espelha na formalidade. Né? Sim, então, sim. Ela está pensando que mesmo que seja informal, não regularizado, ela reflete nessa questão. É uma pessoa jurídica de fato, né? Então, uma questão assim, interessante assim, que eu tenho até colocado. Assim, essas discussões a respeito de gênero são pessoas que às vezes a gente tem alguns problemas para resolver, né? A gente mesmo. Então, por exemplo, a gente tem um tratamento como se fossem pecadores numa escala diferenciada. Então, assim, eu sou dono de floricultura, se eu vou saber que o cara vai comprar um buquê de flores para dar para um namorado dele, eu não vou querer dar. Mas se for um adúltero que vai dar para amante, eu vendo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que, aos poucos, deixar baixar a poeira para entender que, sabe, um juiz cristão, ele vai realizar divórcios de pessoas que ele sabe que não tem motivos bíblicos nenhum para divorciar, mas ele vai ter que divorciar. Ele é o que chama assim dos dois corpos do rei, né? Ele está fazendo uma função pública ali. Não é que ele está concordando com aquela ação, mas é uma função pública e, nesse sentido, ele deve agir mediante aquelas normas de legislação. Eu acho que é um ponto também da gente discutir que, às vezes, algum tratamento que a gente começa a pensar em relação às pessoas que têm esse tipo de orientação sexual, é um tratamento que parece que a igreja os classifica como pessoas em estado, sabe? E às vezes a gente aceita outras que... Sabe que eu estava conversando... Normalmente também são tão ou mais condenadas. Faz uns anos eu conversei com o pastor da Flórida, lá de Miami, e claro, lá ele disse que isso é um problema muito recorrente, né? Muitos homossexuais lá. Então ele recebe muitas visitas, né, na igreja dele, é uma igreja grande, uma mega igreja. E o que ele instrui os membros dele é assim, vocês veem que uma pessoa nitidamente gay entrou na igreja, está visitando, está ouvindo o evangelho. Não falem nada sobre sexualidade antes de tratar o problema principal dela, que é reconciliamento ou reconciliação com o Criador. Prega o evangelho, depois trata de pecados pontuais. Então, é por aí mesmo. E aí é um problema, porque se o nosso interesse jurídico é só por essa questão, isso me preocupa um pouco. A gente bate só em algumas teclas de algumas questões e aí a gente não constrói o que a gente deveria construir, que é uma visão prévia já cristã do Estado, uma visão de sociedade que tem que embasar a nossa ação pontual. Então a gente fica pensando nas questões só pontuais e a gente não tem visão nenhuma sobre outras, não tem uma proposta nenhuma de Estado, de sociedade, de igreja. Eu entendo isso que tu está falando, mas isso está sendo provocado também, porque as próprias associações estão batendo muito nas igrejas, então isso está em pauta. Aquilo que eu falei... Tem interesse, mas assim, não pode ser só a única questão que exato. A questão dos crucifixos aqui no Rio Grande do Sul, quem ajuizou essa ação foi uma associação LGBT. Qual é o interesse deles em tirar os crucifixos? Não era nenhuma associação afro-religiosa, espírita, sei lá. Então isso é provocado também, mas eu concordo plenamente. Deixa eu pegar só essa deixa aqui para uma coisa importante que se fala de política, né, a participação do cristão. O Bonhoeffer, ele vai falar que a igreja leva a autoridade a compreender a si mesma. Então, nós como igreja, a gente tem o direito e tem voz. O Estado laico não é um Estado que exclui a religião. Vê com neutralidade.
esse é o teu ponto de vista religioso, tá ouvido, então tá. Tchau. Inclusive eu tive uma palestra lá que eu fiz lá na... Quem que foi? Foi pra Capelania Internacional. Foi lá na Câmara de Vereadores e tava falando sobre capelania escolar, né? E entrou nessa questão de capelania escolar no Estado laico e tal. Tudo eles vão falar Estado laico, né? Tu não pode ensinar criacionismo na escola porque o Estado é laico. Tudo é Estado laico para as pessoas que querem excluir a religião do certame público, né? E daí estava o presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, o Thiago Duarte. E ele falou, ele tocou nesse assunto depois, né? Ele disse, olha, nós vereadores, ele não é crente, ele falou, nós vereadores somos eleitos para representar os nossos eleitores. Se alguém aqui foi eleito com uma bandeira cristã, ele vai falar do ponto de vista cristão dele. Então, parece que tem pessoas que têm sensibilidade também na sociedade sobre isso. O Gruden fala uma coisa bem interessante. Deus é criador e tudo que existe foi criado por ele. Política remete à polis, né? A polis política é o cuidado da cidade, o governo da polis, né? Então, quando a gente está recusando participar da política porque somos cristãos, a gente está dizendo que a gente não quer cuidar da criação. A gente tem um mandato cultural, dado por Deus para cuidar. Então, um cristão, ele não vai deixar de participar da política porque é cristão. Se ele tem vontade, é mais um motivo dele participar. Porque ele tem que estar lá para cuidar. Olha que interessante o que o Obama fala. Os secularistas, o Barack Obama falou isso, nem eu acreditei, estão errados quando pedem que os cristãos deixem sua religião na porta antes de entrarem no âmbito social. Abraham Lincoln, Dorothy Day, Martin Luther King, na verdade, a maioria dos grandes reformadores na história americana não só foram motivados pela fé, mas fizeram uso da linguagem religiosa para defender suas causas. Portanto, afirmar que homens e mulheres não devem injetar sua moralidade pessoal nos debates políticos é absurdo. Por definição, nossa lei é uma codificação de moralidade, e muito desta está afirmado na tradição judaico-cristã. O Tim Keller vai falar o quê? Ele vai dizer que a própria visão de excluir a religião da vida pública já é uma visão religiosa. Esses secularistas querem dizer que o religioso não pode falar, é uma visão religiosa por si só. Porque eles têm uma visão de mundo própria, tem de onde veio o homem, o que ele deve ser, para onde ele vai. É uma visão religiosa. Tem uma coisa interessante também sobre a última fala que eu falei. Interessante que a gente percebe que também tem uma disputa ideológica nesse processo aí de confusão de laicidade, de um Estado laico para um Estado secular. Então, nas eleições a gente vê muito isso. Num dos debates, uma candidata do pessoal a presidente, ela falou, olha, eu não posso te chamar de pastor Everaldo, só te chamo de Everaldo. Né? Porque nós estamos num espaço público, na esfera pública eu não posso te chamar. Mas eu tenho uma pressuposição bem forte, até por outros políticos desse mesmo partido, que se fosse o Babalorixá Everaldo, ela faria questão de naquele momento falar, eu quero fazer a pergunta para o Babalorixá Everaldo. Como um outro candidato, quer dizer, um outro político, né, que é o Jean Willis, que também defende essa mesma ideia, já vi alguns pronunciamentos dele, ele pedir que o Sam, as divindades dele, enfim, pudessem protegê-lo naquele momento. Então você percebe também que nesses debates há um grupo que defende uma secularização com um foco específico para que não haja ideias cristãs na esfera pública. Não é bem uma ideia de que toda a religiosidade tem que ficar privada, mas é porque tem uma ideia de minorar a influência cristã no mundo. E um outro ponto que é importante a gente pensar é que eu acho que a gente está fazendo uma ponte equivocada nesse processo, porque mesmo a gente entendendo que o cristianismo ele não se limita à esfera privada, deve estar presente na esfera pública, nós temos que pensar que a partir do momento que nós estamos na esfera pública, nós temos que entender os critérios que a própria esfera pública considera como relevantes para a argumentação e para a sustentação de ideias, para a gente trabalhar com eles. Então não adianta assim, eu sou pastor, agora eu sou deputado federal, eu estou aqui, nós temos que defender isso porque Jesus disse isso. Ele, enquanto religioso na esfera pública, ele pode falar desse jeito, mas como deputado federal, aí ele já tem que desenvolver uma forma de raciocinar diferente para defender as suas ideias
que têm uma autossustentação. Então eu penso nesse sentido, tipo, que alguém olhe para ele e fala, eu não sou cristão, mas o que ele defende é razoável. Como a gente na academia, um sociólogo, um jurista e tal, eu vou desenvolver uma forma de pensamento e jogaram na discussão. E as pessoas têm que ter uma sustentação própria dos critérios que aquele ambiente, que aquela comunidade aceita e partilham, né? Porque senão ela não consegue uma justificação pública suficiente. Então a gente tem que entender que, de fato, o cristianismo ele é relevante dentro da esfera pública e cada um de nós, dentro de cada grupo que partilha, tem que entender quais são os critérios de validação do discurso para que possa atuar dessa forma. Porque se a gente pegar o discurso do jeito que está na igreja e jogar direto na esfera pública, não vai fazer sentido para as pessoas. A gente tem que traduzir isso. E essa é uma dificuldade. A maioria dos políticos que a gente tem hoje são políticos que não fazem essa ponte, eles não traduzem. Eles apenas vêm impondo um discurso pronto. E aí a gente vê a visão que as pessoas têm de cristianismo hoje a partir dos nossos políticos. É um problema. Nesse sentido, eu ia dizer que a gente acaba ao longo da história, deu um tiro no próprio pé, né? Porque se a gente voltar nas instituições, nas universidades ao longo da história, né? Começam a estudar lá atrás, basicamente, teologia, filosofia, matemática, física. Lá atrás, a construção das universidades e a construção das bases éticas, a gente tem a faca e o queijo na mão, por exemplo, como tu falou de um deputado cristão, seja lá o que for, se ele for pastor ou não, mas se ele se diz cristão, o cristianismo construiu na história, diria até mais, acho que tu citou sobre o judaico-cristão, né, que o Gruden fala, a cultura judaico-cristã trouxe para a história o senso ético de dignidade a partir do próprio Criador, e hoje a gente dá um salto em tudo isso, não pega o que foi usado justamente nas bases éticas e filosóficas e pula direto para o texto bíblico. Então, tipo, é meio que um tiro no próprio pé, né? Não fazer uso de bases que nós, a partir da cultura bíblica, fundamentamos na história. Tipo, uma tolice, né? Eu queria só voltar numa coisa para tentar entender lá, rapidinho, que eu não sei se eu entendi vocês dois na colocação da questão do Estado e autoridade. Eu acabei depois pensando que vocês estavam falando a mesma coisa, talvez. Porque no início tu fez uma divisão entre a autoridade e o Estado. Isso. E depois, daí, tipo, essa tua colocação, se eu entendi, ela acaba sendo, na questão da autoridade, supracultural. Tipo, não interessa em qual cultura, em qual período nós estejamos. A Bíblia fornece alguns dados sobre a questão da autoridade e daí daria a liberdade da cosmovisão, do jeitão do Estado, naquilo que o Daniel falou, que tipo, cada época pode ter algumas coisas. Eu entendi certo. O que eu comecei falando é da autoridade do Estado, que o Bonhoeffer fala, né, que a Bíblia não usa a palavra Estado, mas fala em autoridade. Então, para falar de Estado, a gente tem que aproveitar o que a Bíblia fala de autoridade, né? É isso, começa por aí. Não sei se isso aí até aí tu pegou. Aí o que o Daniel falou é que a gente não deve usar a Bíblia para entender o tipo de Estado que a gente deve ter hoje, porque é outra sociedade, uma sociedade mais complexa. Eu não sei se era essa a questão. É bem isso. Eu, na verdade, eu queria, não é uma réplica, mas eu queria ouvir o que tu pensa sobre essa ideia. Sim. Essa que é uma questão... Eu concordo. Eu só estou dizendo assim, só para chegar. Não estou dizendo que não é para usar a Bíblia para a questão de Estado. Estou dizendo assim que com a complexificação, por exemplo, você vai ter, às vezes, algumas orientações bíblicas que os destinatários primários eles não tinham como pensar sobre isso. Então, vamos pensar, Paulo, quando ele escreve uma carta aos problemas que determinadas igrejas estavam tendo, a gente não pode pegar aqueles problemas primários e do tipo, agora as mulheres não falam, divisão e tal, não sei o quê, porque é uma realidade diferente. Então, a minha ideia é, a Bíblia continua sendo a base, a revelação, para nós compreendermos
questão de Estado, a nossa vida como um todo, porém, por exemplo, determinados direcionamentos talvez não sejam tão restritivos assim, tendo em vista os contextos primários e como nós vamos pensar hoje, entendeu? Então, do tipo, olha, se a Bíblia não fala que o Estado tem que ser um Estado que tem assistência social, quer dizer que o Estado não pode ter assistência social, sabe? Não, eu não consigo chegar nesse raciocínio de forma direta. Justamente por isso que eu quis perguntar, porque quando eu fiz a soma das duas questões, eu falei, está caminhando na mesma direção, entre aspas, né? Sim. É um ponto de partida a questão de autoridade, mas não tem a ver... Isso é o ponto, exato, o ponto de partida é a autoridade como administrador da segurança e da justiça, né? Sim. Isso é para punir o mal e para louvor do bem. Sim. Eu concordo com o Daniel, realmente, não tem como trazer um tipo de governo da antiguidade para hoje, a sociedade é muito mais complexa. Mas também eu creio que a Bíblia dá muitas pistas do que acontece se a gente não segue o parâmetro bíblico, né? De autoridade de governo. A Bíblia fala que quando há muitos impostos, né? Na terra, o povo geme. Então, quanto mais coisa tu coloca na responsabilidade do Estado, mais peso vai colocar sobre a população. Então, a Bíblia ela dá pistas bastante importantes sobre isso, né? A questão, quem não trabalha não coma. Muitas pessoas hoje vêm do Estado sem trabalhar. Isso não é bíblico, isso é pecaminoso. É o Estado estimulando um pecado. Pecado. Não vou usar meio termos. Quem não trabalha não come. Eu vou falar sobre isso. Ou que todo mundo tem condições de trabalhar. Claro. Mas a Bíblia fala também, a viúva com mais de 60 anos, que não tem família para ajudar, essa deve ser ajudada. A Bíblia fala isso. Então tem parâmetros que a gente deve seguir. A Roma construía aquedutos, construía estradas, não me parecia nada imoral. Mas usava os impostos. Oi? Mas usava trabalho escravo. Usava trabalho escravo. Usava, bem que escravo naquela época tinha uma conotação diferente, mas também tinha escravo como realmente. Escravo mesmo, né? Vidiado. Mas acho que dá para partir desse parâmetro, mas e combinando com o que o Daniel falou, né? A complexidade da sociedade hoje é muito maior, né? Parece que a CPMF não é bíblico mesmo. Fala isso. Só mais uma pergunta, então, pra gente. Isso. Caminho aqui também. Perfeito. Minha dúvida, assim, se tiver. Mudando assim, totalmente o assunto, assim, mas é mais a questão de no Estado agora foi proibida a questão de sacrifício de animais e tal. Como é que fica essa questão de liberdade de culto? Pois é, foi proibido mesmo. Passou? Não foi. Viu aquilo que eu falei? Olha, às vezes a gente reclama, né? Querem fechar nossa igreja, é perseguição. Não é que tá incomodando mesmo vizinho, a gente tem que ter esse fragão. Os caras foram lá fazer protesto lá na frente, lá, os afro. O argumento era o argumento usado para dar a definição foi porque eles estavam defendendo os animais, né? Que não deveria existir sacrifício porque eles estariam em sofrimento, e eles disseram que o direito humano de liberdade religiosa era maior do que a proteção aos animais, e que aquilo era uma coisa específica, que acontecia de certa forma, dentro de um culto, que deveria ser protegido pelo Estado de liberdade religiosa. Tem dois problemas aí. O primeiro é a limpeza da rua, que eles fazem sacrifício no meio da rua, né? Isso eu acho que deveria ser proibido mesmo. E a questão do sacrifício de animais, isso eu acho que não deveria ser proibido. Inclusive, mesmo que os caras estejam lá adorando demônios, né? Triste, mas a gente... Porque se a gente der esse poder para o Estado para dizer como vai ser o culto dentro de uma instituição religiosa, isso é um tiro no nosso próprio pé. A gente tem que tomar cuidado. Inclusive, em 2006 teve uma lei, essa foi a lei municipal que tentaram passar agora em Porto Alegre, né? Até a esposa do Fortunati, que foi autora da lei, do projeto e tal. Fortunati que é crente, né? Em 2006 teve um projeto de lei estadual e acabou tendo uma ação de inconstitucionalidade no TJ do Rio Grande do Sul. E um dos desembargadores falou, olha, a gente falando, em primeiro lugar, matar animal não é crime no Brasil. Ainda mais a gente gaúcho, que come carne pra caramba. Então, a questão do sacrifício animal, desde que não seja feito com crueldade. Só isso.
Mas como é que vai fiscalizar, né? Encerrar de repente com oração? Vamos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, Pai, que nós pudemos conversar, Senhor, aprender uns com os outros. A oração que a gente faz aqui, ó Deus, é que nós como cristãos, nós possamos ser luz, Senhor, nessa sociedade em trevas, ajudando, Senhor, as pessoas a discernirem a própria incoerência delas, sempre em amor, sempre em graça, estendendo a graça que nos foi dada. Pessoas, Senhor, que estão no meio acadêmico, político, empresarial, essa palavra possa ser levada adiante também, Deus. Em nome de Deus que nós oramos, Pai, e pedindo pela Tua igreja aqui no Brasil, Senhor, todas as dificuldades, os nossos irmãos lá no Oriente Médio, Senhor, que têm passado por perseguições. Obrigado pela liberdade que nós temos aqui. O nosso pedido como igreja é que ela seja mantida, Pai, mas se Tu permitires dificuldades, também, Senhor, que cremos na Tua soberania. Agradecemos mais uma vez por esse tempo, pela vida do Josué, da Elisandra, pela casa que foi aberta aqui, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.